Oi, gente, sejam bem-vindos. Maíra falando. E o assunto de hoje é sobre a volta das aulas presenciais de dança, né? Que é um assunto polêmico que divide opiniões. Tem gente que está ansioso, né, para voltar às aulas, enquanto outros ainda estão receosos por causa da pandemia, né? Que na verdade a gente ainda está em pandemia e existe esses dois lados desse assunto. E aí até eu fiz uma enquete recente aqui, eu vou colocar para vocês, enquete nos stories, que eu tinha perguntado, né, sobre fazer aula de dança com máscara, né? Se mesmo fazendo de máscara, se as pessoas achavam melhor entrar, né, voltar para as aulas ou não, ou de repente permanecer nas aulas online. E aí, muita gente respondeu que preferia voltar para as aulas mesmo com a máscara, né? Mas ainda tem aqueles que estão preferindo fazer a aula online. Aí deixa eu tirar aqui. E aí, na verdade, para a gente tentar, né, entender melhor esse assunto, eu convidei alguns professores de dança para ver se ajuda a clarear aqui a gente as ideias. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo botar. Nossos convidados hoje vai ser o professor Vinícius Passos, que ele é do Núcleo de Danças Vinícius Passos, ele é diretor de lá. A Gisele Andrade, que ela é professora de dança de salão e também ela faz parte, né, da Associação Pernambucana de Dança de Salão. E eu convidei também a Viviane Moraes, que ela também é professora de dança, profissional de educação física e mestre em saúde da criança e do adolescente. Para assim, um pouquinho de cada área que eu tentei aqui chamar esses profissionais para ajudar a gente pensar um pouco, né, enfim, esclarecer melhor, como eu falei, clarear as ideias, na verdade, né, porque o assunto é polêmico, né, enfim, mas a gente está aqui para isso, para a gente clarear as ideias. E aí eu já estou vendo aqui quem chegou para conversar com a gente. A Gisele já está aqui, deixa eu ver aqui que eu já vou fazendo os convites. Eu vou convidar, a Gisele já está online, então eu vou começar por ela, deixa eu ver se ela... Deixa eu ver se tá. Tá, ela deve estar aceitando já. Deixa eu ver se a gente vai conseguir falar com Gisele primeiro, que ela é profissional de dança de salão. Ela já estava por aqui. Oi, Gisele! Oi, Maíra, tudo Oi, bem? Gisele, Boa tudo bem? tarde. Boa tarde. Eu vou tirar Como aqui vai? só para a gente falar melhor. Tudo bem, Gisele? Até ia falar contigo por segundo, né? Mas você já estava online aqui e eu resolvi para a gente começar essa nossa conversa. Seja bem-vinda, obrigada novamente por participar, né, de um assunto tão polêmico, né? A gente pode falar assim, né, Gisele? Porque a gente, É enfim, está nesse verdade. momento delicado, né? Mas, Gisele, deixa eu te perguntar, né? A dança salão eu acho que é das piores, digamos assim, para se adaptar às aulas presenciais, porque tem um contato, né? A maioria dos movimentos é a dois, né? Dança de salão é a dois. E aí, eu queria saber, assim, na verdade, a gente é bom lembrar, só antes de eu fazer a pergunta, desculpa, mas para a gente lembrar que tem outras pessoas de outros estados, de repente, mas em Pernambuco, a gente já está, né, com essa autorização, na verdade, desde o dia 20 de julho, para academias e similares, que inclui, no caso, as escolas de dança, a voltarem a ter as aulas presenciais, mas com a série, né, de protocolos, até usando a máscara, como eu estava mostrando aqui no começo, enfim, ter esse distanciamento, que no caso, na dança de salão, não vai poder, né? E aí eu queria que tu desse para a gente uma explanada, assim, né? O que é que as pessoas, os profissionais de dança de salão, podem fazer, de repente, para se adaptar a voltar nesse momento? Quem está querendo voltar? Boa tarde, Maíra. Boa tarde a todos que estão acompanhando o canal Na Ponta do Pé nesse momento. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse assunto que de fato é muito importante, é polêmico, porque ao mesmo tempo em que existe a ansiedade e a necessidade de voltar às aulas, tanto por parte dos profissionais como também dos alunos, a gente sabe que, em primeiro lugar, tem que haver a segurança, né? E estar alinhado com os protocolos de segurança
que o nosso estado adotou e, acima de tudo, que a Organização Mundial da Saúde recomenda. As escolas, algumas escolas, elas voltaram às atividades presenciais, e aí para o nosso segmento de Dança 2, de fato, está sendo uma readaptação gigante. Desde o período do isolamento está sendo uma readaptação. Claro que isso foi para todo mundo, mas como você bem frisou, a dança de salão é uma atividade de contato, né? A gente desenvolve a Eu vou botar dança uma foto 2. aqui, imagina ficar, né? Não tem como, né? Peguei lá do teu Instagram, assim, algumas fotos. É Tem isso, né? verdade. Tem esse contato que é próximo mesmo, né? Para alguns estilos dentro da dança de salão, tem que ter isso, né? Tem esse contato. Eu trouxe só para ilustrar, mas pode continuar falando. Só para ressaltar, essa foto é com o profissional André Felipe. A gente desenvolve alguns trabalhos de tango e é um profissional maravilhoso que eu adoro. O André, inclusive, ele tem uma escola, né? A Corpo Expressão, e ele adotou diversos protocolos de segurança. Então, tanto os protocolos oficiais, e aí a gente entende enquanto uso de máscara, distanciamento, dividir a sala para que os alunos tenham uma distância mínima de 1,5 m. Consequentemente, a gente tem turmas reduzidas, então as turmas elas estão com 50% da quantidade de pessoas, 50% ou menos, né? Porque tem espaços que são maiores e aí que dá para você fazer uma alocação maior de alunos, e tem espaços que já eram pequenos e que você tem que reduzir a turma, às vezes, para dar aula para 4 alunos, por exemplo, que é o caso do meu espaço, né? Eu tenho uma salinha em que eu trabalho com aulas personalizadas e lá o trabalho está sendo bem reduzido. E aí a gente tem, né, todo um protocolo de entrada nos espaços, com o tapete sanitizante, o uso, deixar os calçados fora da sala de aula. Algumas escolas estão pedindo para que os alunos venham com a meia, né, trabalhem com a meinha. Dança de salão é uma atividade que geralmente é conhecida pelo uso dos sapatos, né? De calçados, de salto, enfim, sapatos mais sociais. Sim. Isso. Mas aí já existem algumas recomendações de alguns espaços pedindo para que se utilize meias, né? Para evitar essa utilização de outros calçados dentro do espaço da sala de aula. Garrafas de utilização de água, por exemplo, que antes já era algo que era muito solicitado, até em virtude, principalmente em virtude da preservação ambiental, né, para você não estar usando descartáveis, mas agora isso se faz imprescindível em razão da saúde. Tem espaços que adotaram protocolos, por exemplo, de utilização da luz UV nas salas de aula 15 minutos antes de cada aula. Então, por exemplo, espaços que utilizam ar-condicionado, né? Espaços que são mais fechados. Então, existe uma espera mínima de uma aula, de uma turma para outra, e até com a utilização também, né? Para fazer essa higienização do espaço. E a própria atividade, como você bem falou, que é uma atividade de contato, é uma atividade de abraço. A dança, a gente tem uma relação muito de abraço direto, a gente tem uma relação de semicontato através das mãos, né? Quando a gente trabalha com os giros. Então, hoje, a gente está se utilizando de possibilidades, por exemplo, de utilização de fitas, né? Para que a gente consiga trabalhar a condução, mas sem o contato direto. Exato, mas com o distanciamento. Exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque assim, ou tem a opção de você ficar distante e fazendo um movimento, tentando, né, fazendo um movimento espelhado, ou de repente investir mais nas aulas tipo solo, né? Tipo a salsa solo, né? Que tem alguns já um subestilo aí dentro da dança de salão, ou tentar investir nessas aulas, cada um dançando sozinho, e realmente para dançar dois. Aí eu não sei, né, que eu queria te perguntar, você já deu essa ideia, né, de estar com a fita, ou realmente estar investindo nas aulas, aprendendo de repente, relembrando os passos, né, enfim, eu queria até saber como é que está realmente essa metodologia dessas aulas, né, tipo, que a gente espera quando vai para a dança de salão dançar junto, né, e aí se está sendo mais isso mesmo, de repente
passando mais os passos isoladamente, né? Tanto para uma modalidade mais solo, ou até para ajudar mesmo, né? Quando a pessoa for voltar junto. Enfim, como é que está sendo isso? Relacionado à metodologia, hoje a gente está tendo que realmente encontrar possibilidades para a não utilização do contato direto. Então, seja através de objetos como cabos de vassoura, por exemplo, para poder simular a condução, para poder ter uma conexão dessa condução vinda através das mãos. E aí, claro, a gente acaba estimulando, na verdade, outras aptidões do aluno, né? Ou seja, o próprio senso de trabalhar o movimento com outro senso de percepção, né? Através de um outro sensorial. Existe também, hoje, a necessidade que muitos profissionais já falavam do treinamento individual, do estudo da técnica individual. Né? A dança de salão, ela é uma dança 2, mas já há muitos anos que diversos profissionais reforçam a ideia do desenvolvimento da técnica individual, que antigamente, há, sei lá, 20 anos atrás, não se falava tanto disso, né? Existia muito aquela questão do o homem ou o cavalheiro que sabe conduzir bem leva qualquer mulher ou qualquer dama, e isso não é uma verdade, porque na verdade existe aí a responsabilidade do conhecimento da técnica dos dois, né? Ainda mais quando você fala hoje dentro de uma possibilidade de condução compartilhada, por exemplo, que é algo que vem se discutindo muito nas danças a 2. Então, existe o treinamento individual relacionado a enfeites, por exemplo, a salsa, a bachata, o tango, o samba, são danças que existe um repertório, por exemplo, de movimentações de floreios, por exemplo, como a gente fala, né? Que são movimentos de braços, de pernas, de variação. Mas, além disso, além dessa parte de enfeite, eu acho que existe todo um reconhecimento corporal de eixo, de equilíbrio, de estrutura, de centro de gravidade, em que nesse momento, para a gente, inclusive, conseguir trabalhar e desenvolver o nosso trabalho, até mesmo online, essa fala, esse reforçar desse estudo corporal acabou sendo muito presente. Tanto para os professores como dos alunos também perceberem essa importância de agregarem essas informações ao corpo. Então, eu acho que acabou sendo um momento muito importante de a gente entender que o trabalho da dança 2 não é só o juntar e executar o passo a 2, e sim todo um estudo corporal que é necessário para que o movimento ele aconteça bem, juntos. Mas, assim, existe, além de toda essa parte de metodologia que está tendo que ser reinventada, existe, por exemplo, aulas particulares, em que a gente ainda consegue trabalhar a 2. Então, eu trabalho muito com aulas particulares aqui em Recife, e eu fui procurada por casais, né, que estão fazendo o isolamento social, né, juntos, e que quiseram começar a dar continuidade a esse estudo da dança 2. Aí, no caso, eu confesso eles dois juntos, mas você à distância, no caso, né? Porque eles estão fazendo a quarentena juntos, entendi. Exatamente. Eles dois juntos e eu distante. Às vezes é difícil para mim, eu confesso, como professora, porque quando você vê corporalmente, né? Algo que você gostaria de corrigir mais diretamente, você tem que se utilizar de outras estratégias, assim. Então, está sendo também um desafio, né? Um aprendizado para a gente enquanto professor. Mas isso está acontecendo bastante, assim, eu confesso, de muitos casais estarem procurando a atividade de dança 2 para quererem fazer algo juntos e sem deixar a segurança de lado. Eu até ouvi relatos de professores que disseram que mesmo que tiveram procura de aulas, mesmo por pessoas que nunca fizeram dança. Eu acho que a vontade de as pessoas começarem a realmente fazerem algum tipo de atividade nova, mesmo para aquelas pessoas que já faziam, as pessoas que já faziam sentem vontade de voltar.
Mas aqueles que nunca fizeram, as escolas começaram a perceber uma procura desse público, sabe? Isso aí já demonstrando a ansiedade das pessoas de voltar. A gente vai voltando aos pouquinhos, né, Gisele? Mas o importante é não deixar a dança de lado, mas com muito cuidado e com essas observações que você falou. Gisele, nossa conversa hoje foi um pouquinho mais rápida, senão a gente continuava, porque como eu falei, eu vou trazer outras pessoas para falar também, porque como é esse assunto, enfim, com mais certeza. Polêmico, eu queria trazer mais gente. Eu agradeço demais a sua participação. Eu agradeço também, Maíra. Obrigada. Um beijo para vocês. E para todo mundo que está aí assistindo. Tchau, Gisele. Tchau, tchau. Deixa eu ver se consegui. Oi, gente. Eu estava falando aqui com a Gisele. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a minha câmera, que caiu quando eu fui tirar ela. A gente está falando aqui, né, sobre a volta às aulas presenciais da dança, que é um assunto difícil de ter uma opinião só. E eu conversei com a Gisele Andrade, que ela é professora de dança de salão e também membro da Associação Pernambucana de Dança de Salão. E aí, para continuar essa conversa, deixa eu ver se ele já está online, que eu vou chamar o Vinícius Passos. Ele já está por aqui para conversar também com a gente. Acho que ele já está fazendo aqui a conexão. Deixa eu ver se dá certo. Oi, Vinícius! Olá, Maíra, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada também por participar, né, desse assunto mais difícil de a gente falar. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite e desde já parabenizo o trabalho de vocês, que tem sido realizado com tanta excelência. Parabéns mesmo. Obrigada por ter acompanhado, né, desde sempre, Vinícius. Você está sempre aqui ajudando a gente também. E aí, Vinícius, eu te chamei também para participar, né? Eu falei com Gisele, que é da Dança de Salão. Você aí no Núcleo de Danças Vinícius Passos, né? Para quem não sabe, é uma escola aqui no Recife. Você é da área clássica, né? Do balé clássico, e tem também outras modalidades aí. Enfim, eu te chamei porque eu vi, né, que vocês já voltaram. Tá aquele receio, né, Vinícius? Assim, de todo mundo, né? Se volta ou não volta. Enfim, eu acho que até tanto os alunos como os professores está sendo um desafio para todo mundo, né? Saber se sim ou não. E aí, eu vi também que vocês acabaram estando com as duas opções no momento, né? Tanto a aula presencial como a aula online ainda continuando, para quem de repente enfim, ainda se sente inseguro, que é normal, óbvio, né? Que a gente ainda está em pandemia, ficar em casa, mas também aquela opção para, de repente, quem está com aquela saudade, né? Aquela vontade de dançar. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência de vocês aí. É isso. Eu acho que a palavra mais correta, que mais se aplica para os dias de hoje, Maíra, chama-se reinventar. Né? Eu acho que todo mundo está passando por esse processo de resiliência, de reinvenção. Né? A dança ela é uma linguagem muito humanizada, né? Muito física, de contato físico. Então, acho que o maior desafio está sendo nesse reencontro, né? Retorno às atividades. De fato, você encontrar amigos queridos que você fez, né, na vida, na dança, e não poder ter esse contato físico de abraço, né? Mas, desde já, estamos trazendo a consciência para todos os alunos que agora é o momento de retorno, porém também de um cuidado redobrado no que diz respeito à questão da atenção. Por quê? A saúde e a vida de todo mundo é, de fato, a nossa prioridade sempre. Né? Então, nós temos que adaptar horários das nossas aulas, temos que adaptar a logística de entrada e saída dos nossos alunos, o posicionamento deles dentro da sala de aula. A nossa sala está totalmente demarcada, tanto na barra como no centro, né? Desde a entrada. Tirei aqui que você estava falando, aproveitei que tinha um pedacinho da foto que vocês fizeram, dançando cada um no seu quadrado, né, Vinícius? Exatamente. Porque pelo protocolo aqui em Pernambuco, né, tem que ter o distanciamento. Exatamente. Vocês fizeram isso. E nós estamos seguindo o protocolo, Maíra, desde a entrada da academia até o funcionamento das aulas e na saída também. Então, chegando aqui, os alunos estão passando pelo tapete de higienização, né? Estamos orientando, inclusive, os alunos não virem com sapatos fechados, apenas com chinelo mesmo, porque todos os chinelos estão sendo deixados no espaço reservado, os pés são higienizados no tapete com um produto específico, logo em seguida vai secar os pés, higienizamos as mãos,
menor quantidade possível de material. Estamos, inclusive, orientando os alunos a virem apenas com celular, a própria garrafa de água, que nós não estamos disponibilizando, o copo, justamente essa questão do contato do copo com a boca diretamente, né? E nem para termos também reserva de lixo, justamente por conta disso. Então, cada um com a sua garrafa, uso de máscara, ele é obrigatório. Ainda que nós tenhamos confeccionado nossa própria máscara, estamos deixando os alunos livres para fazerem as aulas, assim como se sentirem mais à vontade com a máscara. Eles sabem que tem máscara que é mais confortável, outras não são tanta. Mais uma aqui que dá para ver. Exatamente. Eu botei aí que vocês estão com máscara, né? Que não é muito confortável, né, Vinícius? Mas enfim, mas é o jeito. Isso. Na sala, nós disponibilizamos 4 displays, só na sala disponibilizamos 4 displays em gel e também a questão da aferição da temperatura de cada aluno. Né? Limitamos a quantidade de alunos por turma, poderíamos colocar um pouco mais de alunos, mas eu preferi ser mais exigente quanto a isso e eu diminuí mais um pouco. Né? Então, aqui no núcleo, nós estamos colocando a distância de um aluno para outro, 2 metros de distância para as laterais, para a frente e para trás. Né? A barra do professor ela é isolada diretamente, né? Os alunos não têm contato com a barra do professor, inclusive o display do professor também é diferente, é um isolado. Não pode haver trocas de local na barra e nem trocas de lugares nos quadrados demarcados no chão. Então, estou sendo bem rigoroso em relação a isso, porque é um momento que a gente precisa de muita atenção. Passamos 5 meses parados, né? Só nessa atividade online. Sim, a decisão de cada aluno, né? De que eles ficarem à vontade, se querem a presencial ou se preferem ainda permanecer online devido justamente à questão de segurança, o que é de fato complicado. Então, adaptando essa logística de aula, estamos trabalhando simultaneamente de forma remota, online, assim como a presencial também, e respeitando a decisão, claro, de cada aluno, assim como de pais e responsáveis. Entendi. Eu não sei, só ia pedir um pouquinho de desculpa que começou uma obra aqui do lado, bem na hora da minha live, mas enfim, para quem está assistindo, a gente sabe, né, tem esses desafios também, né, Vinícius, agora durante essa pandemia. Enfim. Mas eu ia até te perguntar, você falou a barra, né, a barra até é mais fácil também, que cada um chegou, é só ruim, né, se a pessoa quiser ficar para filar, tem que chegar logo cedo pro meio, né, porque quando virar não dá para filar. E a diagonal também, então, não está muito acontecendo, ou está acontecendo, ou pode acontecer. A diagonal está acontecendo sim. A aula está acontecendo com toda a estrutura normal, né? Barra centro de fim de sala, tá? E aí, quando nós começamos a vir para a parte de fim de sala, que são justamente as diagonais, o que acontece? Está indo um aluno por vez. Nós não estamos colocando 2 alunos. Nós estamos colocando um aluno por vez. E eles fazem uma fila para organizar justamente a vez que eles irão fazer. Né? Então, mesmo com todo esse protocolo de funcionamento, tanto de estrutura de aula, como de funcionamento para o nosso espaço funcionar, né? Seguindo o distanciamento, higienização dos pés, das mãos, onde guardar o material, a aferição da temperatura, as marcações das barras, tudo isso, existe uma logística dentro da aula e essas aulas também passaram por uma adaptação. Por quê? Quem está em casa, Maíra, ela não tem a mesma estrutura de quem está na sala de aula com a gente, não é verdade? Então, essa aula também precisa ser assistida, né? O professor também precisa assistir, no sentido de auxiliar, no sentido, na questão de conteúdo, quem está ainda em casa fazendo as aulas online. Porque a nossa proposta é que o mesmo conteúdo que está sendo passado aqui, na aula presencial, ele seja também passado na aula online ainda. Então, de uma forma ou de outra, a aula também está com esse conteúdo pedagógico, né, de estrutura metodológica adaptada. Isso. Eu estava tentando procurar aqui, né, que você colocou também, e aí eu não sei se vocês que estão aí, deve ser realmente um desafio danado, né, Vinícius? Porque tem que olhar quem está fazendo os movimentos durante a aula e ainda, né, corrigir, né, e olhar para os alunos que estão na tela, né? Então,
fica, mas enfim, tá um desafio Exatamente. danado para todo mundo, né? O trabalho do professor, eu acho que ele está sendo dobrado, né? Os amigos professores que estiverem assistindo poderão concordar comigo possivelmente. Eu acho que primeiro foi o processo de adaptação e dar aula online, né? Justamente na questão da dança, que é algo, como eu falei, muito humano, muito físico, né? Tem muito contato físico, de suor. Então, o primeiro desafio foi justamente essa transição para o ambiente online, na comunicação, na clareza da comunicação, na energia da aula, né? E a atenção que a gente precisa doar para isso. Então, acho que a demanda física do professor no online, ela triplica, digamos assim. Né? Eu acho que é muito mais desgastante fisicamente e mentalmente para o professor esse tipo de ambiente. E agora, lidando com o ambiente online, mais um ambiente físico, né, aula presencial, a gente acaba que aumenta mais ainda esse envolvimento e essa divisão ao mesmo tempo da atenção, né? Porque a gente precisa dar suporte para quem está presencialmente, também para quem está online. Então, minhas alunas estão aí assistindo, que eu estou vendo o pessoal entrar, elas vão poder falar um pouco como é que eu fico me dividindo na sala de aula. Mas eu acho que o papel do professor, nesse momento, além de reinvenção, também de paciência, né, de criar estratégias de comunicação e de conteúdo pedagógico, né, metodológico, para que os alunos eles não fiquem a desejar no que diz respeito ao desenvolvimento. Né? Eu acho que é um momento, sim, volto a falar, de bastante atenção, de bastante dedicação, mas um momento em que as pessoas podem já olhar para a escola com segurança, saberem que estão num ambiente seguro, né? E também tem muita conscientização, porque o ambiente aqui está seguro, mas eu preciso que as pessoas que estão vindo para cá façam que o dia a dia delas também esteja seguro, né? Então, estamos muito felizes com esse retorno, com certeza, estamos morrendo de saudades, são 5 meses parados, né? Mas preparamos tudo com muito rigor, com muita responsabilidade, para que todos os alunos, sejam infantil, infanto-juvenil e adulto, se sintam e de fato estejam num lugar muito seguro. Né? Nós estamos também com a questão da luz UV, que ele higieniza toda a sala, né, através do infravermelho. E também o nosso retorno, Maíra, ele foi gradativo. Nós começamos dos adultos para o público infantil. Mais novos. Então, cada semana nós liberamos um público específico. Agora, na próxima segunda-feira, nós vamos começar a trabalhar com o público infantil e baby class, justamente de forma gradativa, e até então está sendo tudo muito positivo no que diz respeito à questão de funcionamento, né? Como eu falei no início, algumas pessoas se sentem ainda muito inseguras no que diz respeito a vir fazer a aula presencial. Nós respeitamos isso com toda certeza, né? Por isso estamos disponibilizando ainda a plataforma online, mas eu faço esse apelo para que vocês se desafiem a experimentar um pouco, né, desse retorno, ainda que seja um dia experimental, para sentir mais um pouco de segurança, mas venham, porque nada substitui a aula presencial. Isso é um fato. Isso é verdade, tem essa saudade, né? Quando acabar tudo isso, que a gente puder dançar sem máscara, inclusive, né, Vinícius? Acho que vai estar todo mundo bastante animado. Mas, claro, né, tem assim, como eu estava falando, cada caso é um caso, né? Por exemplo, tem gente que usa transporte coletivo, e aí já é mais inseguro, né? Então, assim, tem que vir de cada pessoa mesmo, né? E cada um sentindo. Com o passar do tempo, né, e também a gente olhando os dados da evolução da pandemia, né, se estiver melhorando, cada um vai sentindo que é muito difícil mesmo, né, a gente está em 5 meses, ninguém imaginou que ia durar tanto tempo assim, né, e ainda está durando. Então, a gente se acostumar com tudo isso é difícil, e também a Gisele tinha falado aí de novo, eu vi nos comentários dela, que é uma adaptação até da metodologia também, né, e as aulas estão tendo que ser adaptadas, e o esforço também, né, de vocês como professores e também quem é dono das escolas, de adaptar até de investimento também. É bem difícil, mas é uma forma de ir voltando a dançar aos pouquinhos, né? Ou realmente ficar em casa, quem ainda
não se sente seguro, mas é não parar de dançar, né, Vinícius? Eu acho que o importante é esse, para a gente não ficar doido. É É a isso. gente continuar dançando de alguma forma, né? É isso aí, a dança ela não pode parar de forma nenhuma, né? E o meu papel como diretor, o meu papel como professor de escola é dispor esse alcance, né? Fazer com que as pessoas elas dancem, sejam em casa, sejam aqui, né? Um momento de fato, mas de muita responsabilidade. Então, se eu penso só no retorno, não penso nessa responsabilidade de um ambiente seguro e de compreender também o momento que existe, tem que haver uma verdadeira Consciência sensibilidade também, né? da minha parte em enxergar o próximo, né, eu vou estar sendo irresponsável. Então, é de pessoa para pessoa, como você está falando, é de momento a momento, é de experiência a experiência, de caso para caso. Existem pessoas, sim, que estão com alguma pessoa do grupo de risco em casa, idoso, gestante, então alguma patologia que seja realmente de uma atenção mais extrema, né? Mas estamos sim respeitando a decisão individual de cada aluno, né? Porque é um momento realmente de muita responsabilidade. Mas nos desdobrando, né? Nessa plataforma online e também na presencial ao mesmo tempo. E tem sido muito bom também. Obrigada, viu, Vinícius, por ter ajudado a gente aqui a falar mais sobre esse tema. Como eu estava falando, falei para a Gisele, para você também, a conversa é um pouquinho mais rápida, porque eu vou chamar outra pessoa também para a gente continuar essa conversa, mas agradeço demais de você ter participado, tá bom? Maíra, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Beijo a vocês. Obrigada. Obrigada, Vinícius. Até mais. Vou Até desconectar mais. aqui o Vinícius. Oi, gente, eu estava falando aqui com o Vinícius Passos, que ele é diretor do Núcleo de Danças Vinícius Passos, aqui no Recife, sobre esse retorno às aulas, que eles já voltaram para as aulas presenciais, com todos os protocolos, mas também ainda continua com as aulas online. Mas a nossa conversa não acabou, não. Eu também convidei a professora de dança e profissional de educação física, Viviane Moraes. Deixa eu ver se ela já está aqui. Ela dá aula também lá no Alegro Balé, que é em Olinda. Deixa eu ver. E eu já estou fazendo aqui a conexão com Vivi. Deixa eu ver se a gente consegue fazer essa chamada. Oi, Mayra. Oi, Vivi! Oi, tudo tudo bom? bom? Tá me vendo Obrigada bem, por me ter ouvindo bem? Tô vendo bem, tá tudo certo. Você Tudo ficou por certo. último, né, Vivi? Obrigada por ter esperado até agora para participar. Eu E que também só agradeço. te falando, que eu falei para Vinícius, começou uma obra aqui do lado, aí se tu não conseguir me escutar direito, tu fala, viu? Tá Pra bom, coisas gente da pandemia, né? continuar. Pois é, né? Coisas, enfim. Vivi, como eu estava falando aqui, né, já quem está acompanhando a nossa conversa desde o começo, é sobre esse retorno, né, às aulas presenciais, que está sendo difícil e cada uma ainda tem opiniões diversas. Eu até depois de falar com você, eu vou colocar alguns comentários aqui que eu perguntei para as pessoas a opinião, né, de Sim. quem preferia voltar ou não, né? Até no enquete antes, eu perguntei, mesmo com uso de máscara, a maioria preferia voltar e outras não, que preferiam ainda fazer presencialmente, né? E aí Isso. eu queria te perguntar, de vocês lá no Alegro Balé, né, que é uma escola aqui de dança em Olinda, vocês já estão voltando, né? Então, como é que está sendo essa experiência de vocês? Bom, a gente também fez uma enquete, Mayra, antes da gente voltar, né? Porque a gente precisava saber o que é que o público da gente esperava, né, a respeito dessa volta. Então, a gente fez essa enquete para os pais dos alunos, principalmente as crianças, e direcionada aos alunos adultos também, que a gente também tem turmas de adultos. E a gente percebeu que os pais de alunos, de crianças, não tiveram interesse em voltar agora. Eles estão participando das atividades ainda de forma remota, né, de forma online, mas eles não têm essa disponibilidade para voltar agora, até porque alguns têm pessoas de risco na família, né? O deslocamento da criança é mais complicado, né? A gente não poderia permitir também que as pessoas aguardassem na escola, né, para a gente não ter aquela aglomeração. Então, diante de todas essas questões, a gente percebeu que as crianças elas não vão ter essa disponibilidade para retornar para as atividades agora. Mas as adolescentes, os adultos, eles já estão retomando, né, com essas aulas. E aí tem acontecido de uma maneira, de certo modo, tranquila. A adesão foi grande. A gente precisou dividir as turmas, limitar o quantitativo máximo de aluno por turma, né? Porque as pessoas estavam como se fosse assim, não aguentavam mais estar em casa. Então,
pessoas que nem estavam fazendo aula antes da gente parar estão retornando, porque eu acho que todo esse processo que Muito envolve a tempo saúde em mental casa, também, né? né? Exato. E a gente sabe que a dança ela tem uma relação com essa saúde mental também muito importante. Então são pessoas que estão querendo retomar e a gente precisou fazer uma reestruturação de horários para poder não ter tanta gente dentro da turma na mesma hora, mesmo com a sala ampla, com a janela aberta e tal. Mas a gente teve esse cuidado. Então as aulas aconteceram, né? Estão acontecendo e está funcionando. A gente demarcou os espaços, todos os protocolos de segurança. Eu não sei se o vídeo tá... Cortou? Cortou um pouquinho, mas eu estava aqui Tá aproveitando que você falou travando? dos protocolos de segurança. Eu estou te escutando. Você está me escutando? Pronto, você Certo. estava falando dos Tô protocolos de ouvindo. segurança. Eu aproveitei esse vídeo que vocês postaram. Um trabalhão danado, né, Vivi? Sim, Fazer isso que eu estava falando, né, Vivi? é um trabalho danado. Também, que para os donos das Isso, escolas, né, estão tendo que fazer uma limpeza, tanto para seguir todos esses protocolos, né, que são exigidos isso. de higiene. Enfim, tem tudo isso, eu vi, achei legal, mas achei, enfim, é uma situação esquisita, né, que a gente está É, passando, pra né, que a gente gente, nunca imaginou, né, que para limpar uma sala de dança ia precisasse passar precisar por de um tudo. negócio desse. Cada um pegava a sua vassourinha, né, ali ajudava, às vezes. É, pois Quem é. nunca, né, ajudou a varrer a sala de dança, mas Isso. agora tem que ter esse rigor bem maior, né, e aí eu aproveitei para colocar o que você estava falando, Joia. mas Isso, pode Mara. continuar falando. É, a gente também adotou a questão da medição de temperatura, né? Deixar os calçados do lado de fora. Assim, não pode aguardar acompanhantes dentro da escola. Então, vai ter que ter sempre um acompanhamento e a gente vai observando também essas necessidades, né? Conforme elas vão ocorrendo. Eu acho que Vinícius falou da questão da demarcação das barras. Não pode trocar de barra, não pode trocar de lugar, né? Então, essas coisas que permitem com que a gente funcione com certo distanciamento, né? E a dança realmente tem, a gente tem essa coisa do contato, né? De estar próximo um do outro. O professor que quer tocar no aluno para corrigir. Então, a gente está tendo todos esses cuidados, porque a gente ninguém quer parar, mas ninguém quer passar por esse momento crítico que a gente passou, né? Então, eu É, acho e que... ter que piorar, né? E ter que fechar tudo de novo, né? A gente tem que ir com Uhum, muita calma, né? Para ir aos pouquinhos. isso. E cada pessoa tem É, uma reação de um jeito, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade de respirar com máscara diante eu tenho, do... particularmente, acho bem durante a atividade agoniada. física. É, Mas é mesmo, né? A gente não vai mentir que não é a mesma coisa, né? isso. Mas, enfim, mas é o jeito, né? É melhor Uhum, fazer, no caso, tanto sair nas ruas, né? Que até aproveita aqui fazer um alerta, até outras pessoas comentaram aqui, tem muita gente sem noção ainda, sim. que não custa nada você sair de máscara, né? Uhum, Né, no meio da rua, enfim, para fazer qualquer coisa. Agora, realmente, para dança ou para qualquer atividade física, correr é mais difícil, mas é uma forma a gente de, pelo menos, estar começando aos pouquinhos, isso. tá voltando à vida normal, né? Isso. É ruim, Aos mas é o poucos. jeito. É, e Isso. assim, é uma responsabilidade que a gente tem, não só consigo, mas com o outro também, né? Porque às vezes você já teve a doença, você imagina que não pode pegar novamente, ou que você é jovem e tal, mas é pensar que você pode ser um agente transmissor também e tá contribuindo aí de uma maneira negativa para a saúde do outro, né? Então acho que agora é o momento da gente pensar muito em conjunto, né? De ter esse olhar realmente no conjunto, no contexto geral, né, da situação. Ô, Vivi, deixa eu aproveitar para te perguntar também. Lá no começo da pandemia, até entrei em contato contigo para fazer uma matéria aqui, que era sobre os cuidados da dança Isso. online, né? Que até, enfim, tem gente que, como estava até em casa, que nunca dançou, começou, né, a dançar durante a pandemia, que é uma coisa boa também, né? Despertou esse olhar para a dança, porque não Sim. tinha o que fazer. Enfim, procurando atividades, encontrou a dança, isso é ótimo. E também até as pessoas que já eram mais experientes, né, dançando, tinha que ter esses cuidados, e você falou muito da questão de que sim, é para a gente dançar, para não ficar parado, claro, mas respeitando os limites do seu corpo. E eu me lembro que você falou da palavra ganhos, não pensando tanto em ganhos, que é tipo, você tá com a flexibilidade, não super forçar para depois não lesionar, né? E também da Isso. questão da força. Não pensar em, tipo, ficar super forte, porque você está em casa, sem esse acompanhamento, enfim, e ter esse cuidado para não se lesionar, né? E respeitando.
Aí eu queria saber tua opinião também sobre essa volta, né? Que cuidados a gente tem que ter, até, enfim, como um aluno de dança que está esse tempo todo sem dançar, volta muito empolgado, né? Querendo fazer todas as piruetas, É. saltos e tudo mais. Mas por mais que a pessoa esteja dançando em casa, tem que também ir devagar para, enfim, para não se machucar ou não, quem já estava fazendo, enfim, já pode arriscar um pouquinho mais. Qual é a tua opinião sobre isso? De toda forma, a gente fazendo atividade em casa, ela estava acontecendo de uma maneira adaptada, né? A gente não tem como fazer uma aula de balé, reproduzir uma aula de balé completa em casa, né? Então, isso já estava acontecendo, eu acredito que todos os professores estavam agindo dessa forma. Então, é a gente pensar que agora é um retorno, né? É um reinício. Por mais que você estivesse fazendo uma atividade de manutenção em casa, você precisa ter esse cuidado nessa volta, porque o espaço ele é mais amplo, então você vai ter uma tendência a se expressar mais, né? Exigir mais das suas qualidades físicas, né? Da sua força, da sua respiração, né? Da sua flexibilidade. Então, essa preocupação realmente numa retomada gradativa, né? Você agora vai pensar em retomar seus ganhos, mas de uma forma bem gradativa. Então, é como se fosse realmente um recomeço. Acho que todo mundo que dança há um tempo teve um período que parou, né? Seja por uma lesão, seja por uma viagem ou por qualquer outra razão, né? A gente sempre tem essa retomada e a gente sempre percebe no nosso corpo, né? Como a gente tem perdas. Verdade. Em relação ao balé, então, é extremamente perceptível essa perda, né? Que a gente tem nas qualidades referentes ao corpo. Então, é ter esse cuidado mesmo. Eu não vou forçar tanto meu andeo agora, sabe? Vamos pensar em redescobrir o alinhamento e o professor poder lhe corrigir presencialmente, porque é outra realidade, né? Naquilo que você estava fazendo em casa enquanto manutenção, pensar agora numa melhoria, mas muito gradativa, né? Então, a gente pensar, não exigir tanto da flexibilidade. A gente fazendo aula em casa, muita gente não estava saltando, nem sequer pequenos saltos estavam sendo realizados em casa. Né? E a gente vai para a aula, agora a gente vai fazer pequeno, vai fazer médio, vai fazer grandes saltos, diagonais. Então, vai se exigir muito mais do corpo. Né? Cada pessoa tem uma realidade, né, Maíra? Tem a gente que estava totalmente parada, tinha gente que estava fazendo coisa em casa, balé, yoga, correndo, sei lá. Né? Tinha gente que estava se inserindo aí em alguma outra atividade. Então, o professor ele vai precisar lidar com todas essas realidades na sala. A gente tem lá, sei lá, 5 alunos que Vai estão com estar bem realidade até diferente. daquela turma. Bem heterogêneo, né? E quem E está em até, sala, como você né? estava. Ah, Porque deu uma cortada aqui. perdi. Mas Foi. quem está Mas eu estava te escutando. e quem tá em casa também, porque ao mesmo tempo as aulas estão acontecendo assim, né? Uma híbrida, né? E ao mesmo tempo de formas diferentes. Então tem gente que está em sala de aula, mas tem gente que está assistindo a mesma aula em casa. Então são realidades bem heterogêneas, né? Então não tem como o professor já voltar agora exigindo tanto do aluno, né? E o aluno também precisa ter essa Dá pra. consciência, Entendi. né? E só Principalmente para a gente adultos, né? finalizar, sim, principalmente adultos, porque tem essa consciência do adulto. Porque o adulto Né? ele tem um pouco mais dessa consciência do corpo, até onde meu corpo vai, né? Até onde normalmente quando ele tem um maior contato com a atividade. Entendi. E aí, só para a gente finalizar, que você estava falando antes, do sentimento diferente de cada pessoa dessa aula presencial. Aí eu queria só que você terminasse de concluir, que eu acabei falando da máscara, e aí te atrapalhei um pouco. Mas, assim, o que é que está sendo a reação das pessoas, né, dos alunos de vocês? Claro que é muita gente, mas, assim, as pessoas estão preferindo voltar ou não? Como é que está sendo aí essa reação que o Vinícius já disse, né, que ainda continua online, porque tem aluno que se sente inseguro. Mas vocês aí também, como é que está sendo isso? Você falou dos pequenos já, né? Que os pais preferem não voltar, mas os alunos mais adultos, né? Como é que essa reação deles fazendo a aula, né? Até os que já voltaram, como é que está sendo? Os adultos eles tiveram uma maior adesão, né? Mas assim, ainda assim, algumas pessoas também não estão retornando agora e continuam fazendo as aulas de casa, por qualquer motivo que seja. Algumas pessoas não se sentem seguras, outras têm contato com pessoas com comorbidades, né? Com pessoas com a idade mais avançada. Então, alguns estão tendo esse cuidado e realmente algumas vezes medo. Mas boa parte teve esse retorno agora. Realmente, assim, os alunos que a gente tinha, né, da turma de adultos e até mesmo adolescentes, que é aquela turma mais avançada e tal, estão retornando. Então, acho que o pessoal estava muito ansioso para essa volta, né?
e a consciência, assim, dos alunos, de, por exemplo, aquela vontade até de abraçar os amigos, né? De estar falando, a galera tá respeitando ou tá Tem que difícil segurar respeitar, isso? a gente fez tanta recomendação antes, né, que não tem como, Uhum. né, tá todo mundo Que muito é consciente, difícil, assim, nesse né? sentido, é. Ah, que bom, né? Pelo menos para quem quiser voltar e pelo menos voltando, reforçando, né? Com toda essa consciência e nada da máscara, né? Que eu vejo, até você falou de adolescente, mas isso adulto também, e até eu vejo no shopping. O pessoal entra no Uhum. shopping lá, tem que estar com a máscara e passa do segurança e bota a máscara no Ai, meu queixo, Deus, né? é, E aí não se dá. acha. Uma Eu coisa bem acho que todo mundo aí importante já deve ter visto, né? Mas é, enfim, aí se na acha, né? rua, Ah, eu passei de segurança. Aí, enfim, não pode ter esse comportamento também na aula. Passei da professora com a minha amiga, né? O meu amigo, eu vou falar, né? Colocar aqui e a pessoa se acha, né? Mas é. é o contrário, minha gente, né? A Tem que ter a professora que consciência passa o tempo mesmo. todo falando, tá usando face shield lá. E a gente pede muito para Sim. as pessoas levarem sua água, porque bebedouro interditado, para evitar, né, que a gente vá tocando nos objetos das outras pessoas. Então, sair de casa com o mínimo de coisa possível. Então, tem aquela bolsa do balé, que todo mundo tem a bolsa do balé, que cabe tudo dentro, né? Que você bota o mundo ali. É evitar estar com Sim. aquela bolsa tão grande, levar realmente só o necessário, né? A sapatilha que vai usar, o que vai usar em sala de aula. E levar sua aguinha. Então, os cuidados, né, que a gente precisa ter. Tá Muito é certo, isso. Viviane. Obrigada. Eu chamo Vivi, né? Porque eu já te conheço aí. Enfim, às vezes eu quero falar Viviane e só falo É. Vivi. Mas eu acho que o pessoal entendeu. Obrigada, Uhum. viu, por ter participado também aqui da Obrigada conversa com a gente. também. Agradeço a todo mundo Tá? aí pela participação. Beijo grande. Tchau, tchau. Que bom. Tchau, Vivi. Até a próxima. Até. Oi, gente. Acabei de falar por último aqui com Viviane Moraes, que ela é professora de dança, é profissional de educação física também e tem mestrado em saúde da criança e do adolescente. E aí, com ela, eu aproveitei também, né, para perguntar sobre os cuidados de voltar às aulas, sem forçar tanto, né, para evitar essas lesões. E ela abordou aqui com a gente. Aí, só reforçando também aqui, aproveitando, antes de acabar a live, que a gente começou a falar, né, que hoje eu chamei para falar com a gente sobre esse tema tão difícil, mas importante, né, da gente estar compartilhando. Eu chamei esses três profissionais, que foi o Vinícius Passos, professor de dança e de balé clássico, e de outras modalidades também, a Gisele Andrade, que é professora de dança de salão, daqui do Recife, e Viviane Moraes, né, que foi por último, que eu falei com ela também, para eles darem um pouquinho de como é que está sendo, né, a experiência para eles nesse retorno. E aí também, quem quiser comentar mais nesse vídeo, né? Porque assim, como eu falei, não dá para ter uma opinião muito sim ou não, né? Cada caso é um caso. Como a gente falou aqui na live, né? Tem gente que se sente insegura de voltar, seja, por exemplo, porque anda de transporte público e é mais arriscado, né? Ou porque tem gente na família que tem comorbidades. Enfim, até a insegurança mesmo pela situação da pandemia. Então, também, se vocês queria que vocês falassem também um pouco. Eu perguntei antes, nos stories até, qual era a opinião. Não sei se vai dar certo aqui, se eu consigo abrir a caixa de perguntas, mas eu lembro das respostas. Deixa eu ver que algumas pessoas falaram aqui. Enfim, foi bem dividida. Eu não sei se dá para... Vou testar aqui, viu? Não. Ah, dá. Deu certo. Aqui responderam, ó, depende da cidade, né, se voltava ou não. Colocou Aracaju, as pessoas estão sem noção. Infelizmente, tem isso, né? Que se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência, daria essa ajuda, né? Mas, enfim, aí teve essas respostas. Aí teve aqui também, deixa eu ver, outra pessoa que respondeu. A Rafaela respondeu também, que dá um estava falando, né, desse sentimento, tá? Enfim, e é normal mesmo, tá todo mundo assim. E deixa eu ver, a Thalita também comentou, sinto que as atividades, não, que aqui ela comentou em 3 perguntas, deixa eu ver. Já ela teve a opinião, começou assim a resposta dela. Acho super arriscada ainda, sei que todos os protocolos estão sendo seguidos, jamais, ela colocou aqui, que seguindo a mesma lógica das escolas, eu apoio que estivessem fechadas. Deixa eu ver. Enfim, é isso, né? A opinião está dividida realmente. Tem gente que quer voltar, tem gente que está se sentindo inseguro, mas a ideia é essa, né? Cada um avaliar cada caso.
O lado bom é que a gente tem a opção, né? Tem a opção da online ainda para quem quer e já está começando aos poucos a ter essas aulas presenciais. E aí, só para finalizar e reforçando, quem de repente está acompanhando, vendo esse vídeo de outros estados, eu estou falando daqui de Pernambuco, e aqui em Pernambuco a gente já tem essa liberação desde o dia 20 de julho para academias de ginásticas e similares voltarem às aulas de dança. O Rogério também está comentando aqui, o professor, alunas adultas têm a questão dos cuidados com os filhos e a casa para voltarem às aulas. É isso, né? Cada pessoa, né, no seu âmbito familiar, tem essas outras preocupações, né, enfim, de voltar ou não. Cada um, né, repetindo, estou sendo repetitiva, mas é isso mesmo, cada caso é um caso. Mas, enfim, aqui em Pernambuco tem essa autorização agora com uma série de cuidados. A principal é usar máscara e ter o distanciamento, até em modalidades, como a gente estava falando da dança de salão, que a dança é a dois, né? Mas não pode ter esse contato nesse momento. E aí a Gisele deu algumas dicas de como fazer até, né, essa interação, mas sem estar junto de verdade. Enfim, é isso, gente. Eu sei que é um assunto difícil até de chegar, de finalizar esse vídeo aqui, mas continue comentando. Esse vídeo vai estar, né, essa live vai estar salva tanto aqui no nosso Instagram, no IGTV, e eu também vou deixar salva lá no nosso canal de YouTube, que é o youtube.com/na ponta do pé. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem nele, quem puder também acompanhar lá, quem preferir acompanhar por lá. E agradeço de novo a participação aqui de todos vocês em mais uma live, tá certo? Até a próxima!